Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Adri Campo Limpo. Estaremos hoje falando sobre a questão do TEI e as intervenções e integração sensorial. Eu sou a Patrícia, pai da Adri Campo Limpo. Trabalho aí com a questão da formação de professores e no acompanhamento das crianças com deficiência. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher loira, alta, cabelos claros no ombro. E vou chamar agora, para a gente iniciar a nossa conversa, a nossa coordenadora Eliane, tá? E também nós vamos ter o apoio dos intérpretes. Boa tarde, meu nome é Eliane, é um prazer estar com vocês nessa tarde, muito bom mesmo iniciar esse webinário, que foi assim, uma conquista, né, aqui da nossa DRE, e hoje estamos aqui com o Wallace, né, o nosso intérprete, ele é da equipe da Secretaria da Pessoa com Deficiência, né, SMPED, que veio, que nos cedeu, né, esses intérpretes para estar conosco, para garantirmos essa acessibilidade aí a todos que estão aqui logados conosco ou que assistirão em outro momento. Então, neste momento eu estou feliz, porque hoje a gente inicia os trabalhos. Essa data é uma data muito importante, porque 21 de setembro representa aqui, é comemorado em todo o estado brasileiro, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, nós estamos iniciando o nosso webinário justamente nessa data, né? Isso foi estabelecido em 2005. E hoje nós não queremos falar só da luta, nós queremos falar de possibilidades. E, portanto, estaremos aqui recebendo hoje um trio que já nos presenteou em outro momento, com a presença dele, juntamente nas nossas formações, com os professores da sala de recurso, que é a equipe do Instituto Evolução, que hoje estará conosco. Mas antes de avançar um pouco mais, eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos curtos encaracolados, uso óculos, estou vestindo, né, aqui usando um vestido bege, com estampado com flores. Estou aqui na sala da minha casa, né? Meu fundo aqui é cinza. Também estou acompanhada aqui do Wallace, o nosso intérprete, que é um homem branco, né? Cabelos curtos, está vestindo também uma blusa preta e o seu fundo ali é esverdeado, o que nos permite ver muito bem. Então, hoje, para compor com a gente com esse título que a Paty já falou, que é ter intervenções de integração sensorial, nós temos a Valéria, que é a psicóloga e especialista em distúrbio do desenvolvimento, que é proprietária do Evolução, né, do Instituto Evolução, Centro de Vivência. Nós teremos o Guilherme Brunoni, que é psicólogo e formado pela PUC, também formado em psicoterapia analítica comportamental pelo Núcleo de Paradigma, né, 15 anos de experiência em saúde pública, e coordenador na Clínica Evolução. E teremos também aqui conosco a Amanda, né, Brito, que é terapeuta ocupacional, também é graduada em terapia ocupacional pelo Centro Universitário São Camilo, pós-graduada em intervenção ABA, formada em integração sensorial básica pelo CBI de Miami, e formação em curso de bandagem, e 4 anos de experiência aí trabalhando com crianças com esse diagnóstico. Então, o nosso trio aqui vai trazer para nós aqui não só o diagnóstico, mas a sua experiência. E mostrar que essa luta que começou lá atrás, por movimentos, por pessoas com deficiência e seus familiares, hoje é possível termos em nossas escolas
né, participando hoje desse desafio da inclusão escolar, vários alunos com deficiência e com altas habilidades. Então, eu chamo nesse momento já para compor aqui o nosso, iniciar os trabalhos, a Valéria, então, será a primeira palestrante nesse momento. Valéria, o seu microfone. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui novamente e poder falar um pouco da minha experiência. E eu jamais imaginava, em 1983, quando eu comecei a estagiar, né, com TEA, que poderia, em 2021, tá, com parceria com escolas, porque não existia essa inclusão, essa possibilidade. Então, eu pensei em te falar um pouquinho, né, dessa minha experiência nesses anos, a mudança, né, de nomenclatura, falar um pouquinho do TEA, né, então, mas eu acho assim, estou muito feliz de estar aqui e poder passar para vocês as experiências, vou passar minha apresentação. Parece? Bom, a evolução, peraí, deixa eu ir primeiro. Então, vou falar um pouco do transtorno do espectro autista, né, então a evolução, ela foi fundada em 1993, mas desde 1985 já tinha uma instituição para autismo. E naquela época, né, criança autista que era aquela não verbal, aquela que balançava, que tinha estereotipias e que apresentava uma deficiência mental. As unidades hoje tem de adulto na Bartolomeu Feio e infantil na Rita Joana de Souza. E eu percebo a diferença das duas unidades, né? Uma, que foi a matriz, que hoje é adultos e adolescentes, com meninos que chegaram para mim com 12, 13 anos, 11 anos. E a infantil, que foi fundada em 2015, com crianças que chegam hoje com 2 anos e meio, 3 anos. Então, a importância desse diagnóstico precoce. Então, a gente sabe que o transtorno, né, do espectro autista ele tem um início precoce, ele vai ter um desvio na sociabilidade, em questão de comportamento, porém, é variável, né, esses sintomas, que pode ser de menor grau até um grau mais leve. Alguns apresentam dificuldades graves no relacionamento social, aceitando passivamente as interações e não as iniciam. Então, compreender isso é muito importante. Kanner, em 1940, ele descreve 11 casos de crianças, sendo 8 meninos e 3 meninas, que ele achou diferenciado naquele hospital onde tinha mais deficientes mentais. Então, esses 11 casos chamaram a atenção dele. Então, ele viu como característica o autismo, que seria a palavra autismo mesmo, que seria voltado para si mesmo, que vem do latim autismo, com graves problemas de interação social, aí a resistência à mudança, as estereotipias, epolalia e a reversão do pronome, que seria ele quer comer, não eu quero comer. Kanner, nesse período, enfatiza o autismo como uma condição de desenvolvimento. Só que, porém, como Kanner usa a palavra autismo, ele acaba dando uma pista falsa. Por quê? Em 1911, Brawler, ao falar da esquizofrenia infantil, ele põe como sintoma o autismo, que seria esse voltado para si mesmo. Asperger, em 1943, descreve comportamentos que se assemelham mais a um transtorno de personalidade, com dificuldades sociais marcantes, interesses incomuns, por exemplo, saber todos a linha de ônibus, né? Ou saber tudo sobre um determinado assunto, ou aprender uma língua, mas que não comunica. E boa habilidade verbal. Na década de 70, foi necessário o quê? Né? Padronizar isso, por quê? Né? Cada país tinha aí a sua referência. Né? Eu lembro que eu participava de grupos de estudos, onde a psicanálise tinha uma versão e o comportamental outra. Então, se falava o quê? Do autismo dentro das psicoses, né? Então, até 3 anos e meio, autista.
3,5 até a fase de adolescente, psicose infantil, e depois a esquizofrenia, né? Então, não se tinha isso muito claro ainda. Então, em 1970, resolveu-se o quê? Fazer uma categoria de diagnóstico oficial. Ruther, ele colabora, né, incluindo o autismo, com dificuldades não social, na linguagem, novamente interesses restritos e comportamentos repetitivos. Então, 40 anos após a descrição do Kanner, a gente vê que o autismo entra no DSM-3, que é um manual de doença mental. As sensibilidades sensoriais, elas foram reconhecidas, mas só foram colocadas no DSM-5 também 40 anos após verificar-se isso. Então, o autismo. A gente sabe que hoje que é um distúrbio cerebral associado com a epilepsia na adolescência, fortemente genético, com o quê? Com maior taxa em gêmeos monozigóticos na mesma placenta. Nessa época do DSM-3R, se derruba aquela teoria da mãe geladeira, onde era uma mãe fria, onde era uma mãe intelectual, mas, na verdade, a mãe percebia essa dificuldade do filho, né? Assim, vou dar de mamar, a criança, ela não se acomoda, né, no colo da mãe. E a origem biológica do autismo. Na época do DSM-3R, era uma taxa de 3 a cada 10 mil nascidos. 3 a 5 vezes mais em meninos do que em meninas. Bom, no DSM-3, a gente tem uma mudança aí conceitual. Então, se fala do autismo infantil para transtorno autista. Então, tinham 16 critérios, onde 8 deviam ser positivos para ter considerado esse diagnóstico. Mas sempre se fala da deficiência na interação social, na comunicação, interesses restritos e as mudanças e movimentos repetitivos, que seriam as estereotipias. A comunicação, nessas deficiências, o que seria? Seria a ecolalia, que é repetir, né, o que ouve, o que a pessoa fala, por exemplo, que é maçã ou banana? Maçã ou banana? Ele responde. Não me comunicou, não entendi se ele quer maçã ou banana. E tem também aquela ecolalia tardia, né, que ouve e mais tarde, vai em casa, repete aquilo que ouviu na escola ou ouviu na clínica. Né. Alguns não são verbais, alguns iniciaram a comunicação, porém depois houve uma ruptura. Então, muitos pais falam, nossa, meu filho começou a falar mamãe, papai, e parou. E talvez aí seja um momento que os pais começam a se preocupar, embora sabemos que os sintomas aparecem até nos 3 primeiros meses de vida. No DSM-4, então, se adota outros termos, tá? Eu não vou ler todos para não ficar muito repetitivo. Na mesma época, o CID-10 optou pelo transtorno global do desenvolvimento. Então, o que se entra? O autismo infantil, o atípico, que seria o quê? Um autista que ele fixa o olhar, porém tem a estereotipia, né? Não tem todas as características ali do autismo. Então, falávamos de um autismo atípico. Hoje, que seria o quê? O transtorno do espectro, que estaria dentro desse transtorno do espectro. A síndrome de Asperger, de Rett, outro transtorno desintegrativo da infância, de hipercinesia, associado a retardo mental, movimentos estereotipados, além daqueles que tinham transtornos globais não especificados e transtornos globais do desenvolvimento. De acordo com o DSM-5, o autista ele apresenta um déficit na comunicação, na relação, novamente padrões repetitivos, né, estereotipias motoras, que prejudica o funcionamento social, profissional, até outras áreas do indivíduo. O social, quando a gente percebe o quê em criança? A gente percebe que existe assim, as crianças estão brincando no pátio. O autista, ele não inicia a brincadeira, né, e não tem essa iniciativa de brincar. Tá? O que a gente percebe, essa variabilidade, tanto na frequência como na severidade, seria o quê? Embora nós temos 2 autistas, cada um vai agir de uma forma, né? Então, alguns
vão ter mais estereotipias motoras, mais isolamento, outros não, socialmente, conseguem estar num local social, outros não. Então, é importante a gente entender essa variabilidade. Após, assim, essa observação, né, porque, assim, o autista não tem um exame, um exame de sangue, um exame, um eletro, uma tomografia, não, né? O que tem é essa observação clínica dos comportamentos. Então, é importante a gente fazer individualmente essa avaliação, discutir prioridades e metas pessoais individuais de cada um. É muito importante nós conhecermos o paciente e vocês, o aluno. Então, histórico de vida, né, os primeiros meses, como é que foram, como se manifestou esses sintomas, a questão da família, né, acolher essa família, porque é muito difícil, né, essa notícia. É toda uma expectativa que cai, né? Então, assim, eu tenho que, novamente, né, ter uma expectativa, mas com outro filho, né, não aquele que eu esperava, né? Então, no DSM-5, o TEA, ele vai vigorar nos manuais de classificação. Vamos ver agora a epidemiologia. Então, vamos lá. Lá atrás, em 96 até 2004, se falava de 7 para 10 mil nascidos. Em 79 a 2004, de 20 a cada 10 mil nascidos. A partir do ano 2000, onde teve os manuais, né, de classificação, ele chegou a 50 para cada 10 mil. 2009, 60 a cada 10 mil. E agora, em 2016, 68 a cada 10 mil. Pensou-se, né, que esse aumento poderia ser uma epidemia. Não, tem algumas justificativas para ter esse aumento, né, no número de casos. Primeiro, a maior conscientização dos clínicos e da comunidade sobre o sistema do autismo. Casos sem deficiência mental também foram diagnosticados como TEA. Melhora no serviço de atendimento, incentivando o diagnóstico e encaminhamento da criança. Aumento dos estudos epidemiológicos internacional, considerando casos que ainda não tinham entrado na estatística. Então, lá atrás, antes de 2000, alguns casos não eram considerados. Quando foi refeita essa avaliação, se considerou. As pesquisas apontam uma menina hoje a cada 4 meninos, o risco entre irmãos chega a atingir de 3% a 19%, a prevalência na população é menor do que 1%. Entre irmãos gêmeos monozigóticos, seriam da mesma placenta, a ocorrência é de 50% a 95%, e os dizigóticos de 10% a 30%. Alguns fatores, né, como raça, etnia, classe social, estão sendo investigados, mas ainda a gente não tem informações e resultado consistente sobre isso. Uma recente revisão apontou maior risco em crianças com parto complicado, baixo peso ao nascer, hipóxia, menos tempo de gestação. Pais mais velhos, principalmente a mãe, exposições da mãe a infecções virais intrauterina, pesticidas e medicações como valproato e talidomina aumentam o risco de prevalência de risco. Então, ainda não está estabelecida a etiologia, né? Porque em alguns casos se vê que tem fatores genéticos, outros casos não, alguns casos foi no parto, outros casos não. Então, a gente não tem algo estabelecido, né, na literatura, mas se sabe que é uma base neurobiológica. É multicausal, isso que eu falei, né, tem a questão genética, tem acidentes pré-natais e perinatais, infecções, casos ligados a síndromes, né, comorbidades. E eu lembro que ali, quando eu iniciei, né, meu trabalho em 83, não se falava de síndrome de Down com autismo, né? Era síndrome de Down, era deficiência mental ou com autismo, não, era deficiência mental, né? Então, isso também é o aumento da prevalência. Hoje se considera as comorbidades, estão associadas a algumas comorbidades. 45% a 60% apresentam um grau de deficiência intelectual.
Alguns apresentam habilidades notáveis, né, como a gente vê, interesses restritos, mas conseguem ter a capacidade de, por exemplo, aprender uma língua estrangeira com 2 anos de idade, às vezes até escrever. 20 a 30% não são verbais. 20 a 25% apresentam o retrocesso da linguagem adquirida, aquilo que eu falei, né? Muitos pais relatam que seus filhos iniciaram a comunicação e depois pararam. Alterações sensoriais, aqui, né, no TEA, ele configura um marcador com outros transtornos de desenvolvimento que estão presentes, então 70 a 95%, sendo a hiper ou a hiporreatividade. Então, assim, muitos casos, meninos que não conseguem vestir determinado tecido, né? Ou tênis, estar com tênis, ou a questão mesmo da seletividade alimentar, né, com alimentos mais pastosos ou não, né? Então, a gente vai observando, vai avaliando, e depois a Amanda vai falar um pouco desse trabalho da integração sensorial que entra aqui nessa situação. Bom, a identificação precoce, né, como eu falei, assim, e isso eu acompanhei ao longo dos anos, porque, como eu disse, os meninos, né, os pacientes chegavam para mim com 12, 13 anos, estavam em casa, não tinham escolaridade, os pediatras tinham uma dificuldade aí de estar, né, precocemente avaliando, dando um diagnóstico, então vamos esperar, tem crianças que é assim, tem crianças que não falam, tem crianças que estão mais hiperativas, né, e isso iam passando-se os anos, né. Se tentava uma escolaridade, talvez assim, né, infantil, mas logo a criança saía da escola e procurava as clínicas ou as escolas especiais. Então, é muito importante essa avaliação precoce, pensando aí na escolaridade, na adolescência e na fase adulta. As primeiras manifestações, elas ocorrem antes dos 36 meses, mas é possível a gente observar que de 6 a 12 meses já iniciam alguns sintomas, né? Como? A mãe vai fazer menção de pegar aquele filho, né, no berço. Ele não corresponde a isso. Algumas brincadeiras, como de cócegas, ou mesmo imitar o sorriso da mãe. Então, embora só se pode prever a partir dos 18 meses, existem sinais anteriores a isso. Não há um único marcador biológico, ou seja, como eu disse, não tem exames que detectam, então nós vamos nos aspectos comportamentais mesmo. Então, vamos lá, é muito importante, né, então, nós, da área da educação e saúde, sabemos, né, percebemos esses sinais e sintomas precoces, que é essa dificuldade de manter um contato visual, ou uma atenção compartilhada, uma baixa frequência de iniciação, né, e manutenção do contato social, aquilo que eu expliquei, de iniciar uma brincadeira e manter essa brincadeira com coleguinhas, né, dificuldade de expressar o afeto. Isso nós percebemos até na fase adulta, né, umas dificuldades de entender, né, certos sentimentos. É muito assim, no concreto, uma dificuldade mesmo de abstração. Uma preferência de ficar no berço sozinho, né, então algumas mães falam, meu filho era muito bonzinho, né, ele não dava trabalho, ele não solicitava, que é essa preferência de ficar mais isolado. E a dificuldade de aninhar no colo, aquilo, né, no momento da amamentação, que é o momento aí da relação mãe-bebê, né, onde essa criança, ela fica mais rígida, né, no colo da mãe. A gente vê a ausência ou atraso de comportamentos sociais, como eu falei, o sorriso, né, e algumas brincadeiras que dariam prazer para uma criança, um esconde-esconde, uma brincadeira de cócegas. Ela vai ter um déficit, um desenvolvimento de gesticulação, como apontar quando quer algo, né, ela não vai conseguir apontar, então ela vai usar o quê? O adulto como instrumento para pegar aquilo que ela quer. Vai ter uma falha na coordenação, né, no olhar, na expressão facial, gesticulação e vocalização, né, nos modos de comunicação. A ausência da resposta dos chamados, né, então eu chamo meu filho pelo nome e ele não responde. Inicialmente se desconfia de uma surdez, é importante, sim, fazer exames, né, para ver esse diagnóstico diferencial,
mas é muito comum esse comportamento. Vai ter um modo de brincar em comum, né, com reduzidos comportamentos imitativos, então, manda um beijinho, né, faz tchau, tchau, né, então, essa dificuldade de imitar a pessoa que está na frente, ou a criança que está ali na frente. Movimentos repetitivos estereotipados nas brincadeiras, principalmente em locais abertos, seria rodar em torno de si mesmo, balançar, andar de um lado para o outro. Interesses restritos, né, uma exploração inadequada dos objetos e mesmo assim a dificuldade de saber da funcionalidade daquele objeto. Eu tenho um carrinho, né, então em vez de brincar com o carrinho, eu vou rodar a rodinha do carrinho, porque eu não sei, né, a funcionalidade, não tenho ainda, né, interiorizado a funcionalidade do objeto. Vai ter um atraso atípico da linguagem e cognição, já falamos, né, na linguagem como ela aparece, e jogos repetitivos com brinquedos e outros objetos. Então, essa aquisição da linguagem vai ter uma ausência, né, então tem muitos casos que são não verbais, né, e algumas balbuciam, né, e outras imitam sons. Uma déficit na compreensão da linguagem, né, como as primeiras palavras faladas são peculiares ou uma linguagem repetitiva. Presença de linguagem idiosincrática. A gente percebe o quê? Uma mudança, né, no timbre ou no tom de voz, assim, né, eles têm uma prosódia alterada também. Uma fala prolixa inadequada socialmente. Né? Nos casos mais leves, a gente percebe uma comunicação mais rebuscada, né, um vocabulário, né, mais difícil, e com uma voz parecendo me fugiu a palavra. Regressão ou perda de palavras adquiridas anteriormente. Dificuldade de se colocar no lugar do outro, o que o outro está se sentindo, né? Então, se eu faço uma expressão que eu estou triste, uma dificuldade de colocar no meu lugar, o que será que ele está sentindo? Ou uma cara brava, né? Foi feito um estudo uma vez, né, onde se colocou um rosto, para saber aonde que os autistas olhavam, se olhavam nos olhos, né, se viu que eles olhavam em redor, né, não no olho, né, desse quadro. Vão ter prejuízos sensoriais, né, fixação do olhar exagerado, reação diminuída de sons ou atraso de funções motoras finas e grossas. Estudos com bebês, né, é identificado precocemente o quê? Uma irritabilidade, falta ou excesso de uma resposta, alteração de atividade e déficit no desenvolvimento motor grosso. O que é importante falar que, né, ao perceber algum sintoma, embora não tenha ainda um diagnóstico de autismo, é muito importante uma intervenção. Essa criança, né, ser encaminhada para uma avaliação e iniciar um tratamento, independente se ainda não tem um diagnóstico fechado. Estudos revelam que a capacitação de profissionais na área da saúde pública podem trazer mudanças no cenário, né? Como é importante capacitar profissionais, né? Pensando aí num tratamento mais precoce, pensando aí numa adolescência e numa fase adulta. Então, essa intervenção sendo precoce, nós vamos ter melhor resultado escolar, melhor desempenho cognitivo e um comportamento mais adaptativo. Nós percebemos que existem também casos com auto ou heteroagressividade, e isso atrapalha muito na escolaridade, né? Isso pode prejudicar, inclusive, a permanência também na escolaridade, né? Eles têm uma dificuldade de compreensão e informação no contexto social, né? Eles têm uma dificuldade, por exemplo, de trocar o turno da linguagem, né? Então, nós estamos num grupo conversando e ele quer falar, né, sobre um determinado animal. Ele não consegue, né, entrar na conversa, né, ele quer falar sobre o animal, né? Então, aquela questão do interesse restrito. Né? Eles reagem possivelmente a estímulos emocionais, né? Com estereotipias motoras complexas, comportamentos restritivos, que seria o quê? Agressividade e uma autoagressividade. Temos também ansiedade, déficit grave no contato visual. No caso do TEA, problemas de agressividade, como eu falei, pode privar
o indivíduo de estar na escolaridade. Foi feita uma amostra com 414 crianças que se percebeu o quê? Que na idade dos 7 anos é a idade que apresenta a maior taxa de agressividade. Então, mostra-se que os profissionais devem ter na infância quantas ações de avaliação e intervenção, visando o melhor funcionamento na adolescência e fase adulta. É importante dizer que no DSM-5, em vez de nós observarmos a gravidade do caso, né, através dos sintomas, é através da necessidade de um tratamento, né, quanto mais necessidade de um tratamento, mais grave seria aquele caso. Né? Então, a gente não avalia mais pelos sintomas, e sim pela necessidade de intervenções. Precisa de 20 horas semanais, 40 horas semanais, é um caso mais grave, né? E necessita só de um tratamento ambulatorial e a escola, então é mais leve. Aqui na evolução infantil, os meninos todos estão meio período conosco e meio período nas escolas. Por isso a importância dessa parceria. Dos educadores nos procurarem, e nós também conversarmos com os educadores, né? Como é que aquela criança está, se ela está se desenvolvendo, né? Se ela está conseguindo seguir um currículo, né? É importante, por isso, termos o quê? Os dados, né, dessa criança. Então, existe um guia para a gente poder avaliar a criança. Né? Embora a gente veja aqui, por exemplo, de 0 a 1 ano, tá? A gente pode avaliar essa criança com 8 anos, né, para ver se ela apresenta, por exemplo, sorrir em resposta à ação de um adulto, né? Então, aqui é uma avaliação onde elas vão verificar onde ela tem maior dificuldade, onde tem menos dificuldade. Se é na socialização, se é na linguagem, tendo aquele desenvolvimento desarmônico que nós falamos, né? Então, ela fala, mas ela é mais isolada, né? Ela tem um déficit de atenção. Então, aonde que nós vamos estar estimulando mais, né? E também mantendo o potencial daquilo que ela já adquiriu, da sua potencialidade. Então, é muito importante essa avaliação, né? Que a partir dessa avaliação, o profissional vai estar, né, fazendo um planejamento em função das dificuldades ou da potencialidade. Né? Então, nós temos a parte motora, como eu falei, linguagem, né, cognição. Só um exemplo. Deixa eu sair. Estou com um pouco compartilhamento. E agora? Então, seria isso que eu queria passar um pouco para vocês, né? A necessidade, né, dessa avaliação precoce, dessa inclusão hoje, né, no ano de 2021, onde lá atrás não se tinha, né? E ter uma avaliação onde se possa realmente conhecer esse aluno, né? Orientar a família, acolher essa família, é de extrema importância. O Guilherme vai falar um pouquinho das intervenções, né, na evolução e com o TEA. Obrigada. Obrigada, Valéria, pela sua explanação. Agora, nós vamos falar um pouquinho com o Guilherme. Deixa eu só tirar a Valéria aqui. O Guilherme, ele é psicólogo, formado pela PUC, e ele é especialista em psicologia da saúde. E ele vai trazer um pouquinho dessa contribuição de como que a gente trabalha mesmo com as crianças, ele vai, no caso dele, na clínica, mas assim, como que a gente pode transpor esse trabalho da clínica para dentro da sala de aula também, tá bom? Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, boa tarde a todos, agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, que nem a Valéria disse, né, essa parceria da saúde e da educação é algo muito importante, ainda mais se tratando de crianças com TEA, que são quadros de grande complexidade, né? Cada criança tem aí a sua singularidade, né? Tem até aquela famosa frase, quem conheceu uma criança com autismo conheceu apenas uma criança com autismo, né? É muito difícil você ter aí uma homogeneidade de perfis comportamentais, então isso gera desafios, porque para cada criança a gente vai ter que pensar e uma proposta de intervenção diferente, um método de ensino diferente, então é bastante desafiador. Eu
coloquei um resumo aqui, para vocês terem uma ideia da complexidade. A Valéria já explicou muito bem, né, a questão aí do diagnóstico. Quando a gente fala em espectro, é interessante a gente observar que, de fato, uma dificuldade global do desenvolvimento, né? Então, as crianças com TEA, elas vão ter dificuldades nas suas funções executivas, processamento sensorial, comportamentos repetitivos, cognição social. Então, é uma exigência de uma necessidade de um tratamento multidisciplinar, né? Nenhuma especialidade, nem na saúde, nem na educação, vai conseguir dar conta de uma criança com TEA sozinho. É muito importante essa parceria com diversos profissionais, né? Então, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, educação física, nutrição, pedagogos. Então, a gente precisa ter esse olhar bastante completo aí com a criança. Isso aqui, a Valéria também colocou um pouco para vocês, né, das comorbidades associadas. Eu vou passar rápido aqui por esses slides. Aqui a gente tem os níveis de suporte que a criança necessita. E aí eu queria só fazer um complemento na fala da Valéria, de a gente, o que seria essa diferença de gravidade e nível de suporte? A gente pode imaginar que uma criança com autismo que não fale, ela é grave, né? Ela é não verbal, ela não se comunica pela fala, então ela é grave. Não necessariamente, né? Se essa criança não verbal, ela conseguiu ali adquirir um repertório de uma comunicação por imagens muito sólido, né, que é o PECS, ela vai precisar de pouco suporte comunicativo. Apesar de não ser verbal, ela consegue se comunicar muito bem. Então, ela pode ter um nível de suporte 1 para linguagem, um nível de suporte 2 para receptividade social, e aí é aquilo que a Valéria trouxe no final. A gente observa muitas lacunas de desenvolvimento, né? O desenvolvimento atípico, ele não vai fluindo de uma forma natural, como a gente observa em crianças típicas, que vai desenvolvendo linguagem com social, com motor, com cognição, vai evoluindo tudo junto. Com o TEA, a gente vai ter crianças que têm ali uma super capacidade de linguagem, mas uma comunicação social muito ruim, né? Então, apesar de ela conseguir se expressar verbalmente muito bem, ela não consegue se colocar na conversa, ela é inadequada, ela pode ter dificuldades motoras. Então, é importante toda essa parte avaliativa de diagnóstico para a gente conseguir ajudar melhor, né? Focando um pouco mais agora na parte de intervenção, eu vou só fazer um adendo, que a Eliane, né, no começo, ela me perguntou e eu achei muito pertinente. O ABA é a ciência aí que está na moda quando a gente fala de autismo. Apesar de ter sido desenvolvido ali a partir do final da década de 70, está agora aqui na mídia, né, e só se fala disso, né, os convênios vêm exigindo ABA, os médicos estão pedindo intervenção ABA, e não existe pílula mágica, infelizmente, não existe uma receita de bolo, né? Então, sempre que vocês ouvirem algo do tipo, só funciona isso para o autismo, tá errado, não existe isso de só funciona isso, e também não existe, assim, algo que possa funcionar sozinho. A gente sempre tem que tentar entender os casos em suas complexidades. O ABA, então, como eu vou aqui explicar para vocês, ele é uma ciência, né? Tem muita confusão de ABA é um método, o que é o ABA? O ABA é uma ciência derivada da análise experimental do comportamento. ABA significa, literalmente, análise aplicada do comportamento. Então, quando a gente sai do laboratório, né, dos estudos ali com sujeitos não humanos, que foi ali o desenvolvimento da teoria do Skinner, e a gente passa a aplicar esses conceitos na sociedade, com os seres humanos, a gente está falando de uma análise aplicada do comportamento. E é daí que vem o ABA, né? Então, na psicologia, existe uma multiplicidade de teorias, né? Tem ali a psicanálise do Freud, vai ter a psicologia analítica do Jung, psicologia existencial do Rogers, a psicologia social, Vygotsky, Piaget, e temos ali a análise do comportamento com Skinner. Então, o ABA é uma ciência do comportamento. E conceitos de ciência, hoje em dia, é muito importante, né? Porque vem acontecendo aí um descrédito da ciência, né? Parece que uma opinião pode valer tanto quanto uma hipótese científica.
né? A gente vem, infelizmente, observando isso no nosso país. E só que isso não é verdade, né? A ciência, ela é um método rigoroso de investigação de hipóteses, que você precisa replicar ela em condições diversas, e você precisa poder falsear o teu resultado, né? Então, eu pego aqui uma pesquisa que tem um resultado X. Nessa pesquisa tem que estar descrito como que o pesquisador chegou no resultado X, para eu poder fazer também e ver se eu chego no X ou se eu chego no Y. E alguém do outro lado do mundo também tem que ter acesso a isso. Então, a gente precisa colocar à prova, né? A ciência, ela nasce da dúvida e ela nunca se completa. Então, não existe um saber científico pronto. Isso é a definição de dogma, né? Se você acha que isso funciona dessa forma, pronto e acabou, estamos falando de dogma, não estamos falando de ciência. Ciência existem muitas evidências que apontam que parece ser assim. Isso é a postura mais ética que um cientista pode adotar perante aí a qualquer fenômeno que ele esteja estudando. Então, surge em 1938, primeira publicação do Skinner. Ele fala aí dos princípios básicos da análise do comportamento. São temas como como reforço positivo, reforço negativo, punição, extinção, são conceitos que vêm aí da análise experimental. Pesquisas, né, são feitas para validar ou não esses conceitos. A gente tem esse compromisso, né, que o comportamento tem que ser socialmente relevante. E é algo que, às vezes, a gente perde um pouco isso, né? Então, eu preciso ensinar algo para a criança que seja relevante no contexto social dela, né? O ruim de a gente adotar protocolos prontos é que talvez o protocolo vai pedir para você ensinar um dado comportamento para a criança que ela não vai usar ali na família dela, ela não vai usar em casa, ela não vai usar na clínica, porque esse protocolo veio de uma outra cultura, né? Veio de outro país. Então, a gente precisa entender o que é relevante. E também acolher as demandas das famílias, né? As famílias trazem muitas queixas e muitas demandas que, do ponto de vista ali, de um profissional da saúde, a gente entende que ainda está um pouco distante para chegar nisso que a família quer. A gente deveria ensinar outros comportamentos antes. Mas é importante essa parceria com a família, de a gente mostrar que, para chegar nesse lugar, a gente precisa ensinar certos pré-requisitos, mas entendendo que é um ponto importante para aquela família, que a criança possa ali socializar na festinha com um coleguinha, né, ou poder fazer uma atividade em casa, né, talvez tem famílias que têm aquilo de sentar-se na mesa do jantar, né, todos da família juntos, e a criança tem uma dificuldade de ficar sentada. Talvez não fosse prioridade no momento eu ensinar a criança a sentar e esperar. Mas se a gente ensinar isso primeiro para essa família, vai ter um impacto tão positivo na qualidade de vida deles, em todo esse conceito afetivo que envolve esse momento aí familiar da janta, e a gente vai aumentar muito também a adesão da família para intervenções futuras, né? Então a gente precisa contemplar o que é o socialmente relevante nas nossas práticas. Acho que aqui eu já fui falando, né? Então, no final, a gente vem do laboratório, a gente vem de uma análise experimental do comportamento, a gente aplica na sociedade, e aí a gente tem a prestação de serviço, que é a ponta final, né? Sou eu ali atendendo na evolução, a Amanda, a Valéria, um AT que vai fazer um trabalho na escola, né? Estamos prestando um serviço à sociedade. E o behaviorismo radical, né, é a filosofia, é o paradigma que abarca todo esse conjunto aí de conceitos e de possibilidades terapêuticas que eu venho aqui falando para vocês. Então, o que é ABA? Foi muito associado que ABA é autismo, né? ABA é para autismo, ABA é autismo, e parece que são coisas que nasceram juntas, mas não, né? Vocês viram que tem uma história aí, e hoje cai aí na mídia, na boca de todos, que ABA é igual ao autismo, mas ABA pode ser aplicado nos esportes, pode ser aplicado no consultório, com demandas diversas, né? Atendimento de casais, atendimentos individuais, atendimento de pessoas com mobilidade reduzida, né? Que nem tem aí uma das figurinhas aí da psicóloga atendendo a pessoa na cadeira de rodas. A gente pode também
usar o ABA nas empresas, a gente pode usar o ABA nas escolas, a gente pode usar o ABA nas inserções profissionais de diversos tipos. Porque justamente é isso, o ABA é uma ciência. E dentro dessa ciência, a gente tem conceitos que nos permitem aplicar os princípios em qualquer ambiente que seja, né? Então, o ABA é essa complexidade toda que pode ser aplicada em qualquer contexto. O ABA ao longo da vida, né? Então, a gente tem ali o desenvolvimento típico e um desenvolvimento atípico, né? A gente vem focado aqui mais no desenvolvimento atípico. O que a gente vai entender, né? Nos primeiros meses, no primeiro ano de vida, é muito importante a gente prestar atenção se essa criança está desenvolvendo habilidades de pré-requisitos e as atividades de vida diárias, né, que é mais ligado ao autocuidado, por exemplo. Isso é muito importante que seja adquirido aí nesses primeiros meses, no primeiro ano, segundo ano, e caso a criança ainda não tenha desenvolvido isso, a gente pode pensar em programas específicos para ensinar. Depois, a gente vai perceber ali que a criança, por volta ali dos 4, 5, 6 anos, né, ela vai começar a ser mais requisitada de habilidades sociais, esse brincar social, e futuramente aí no final de uma segunda infância, as habilidades acadêmicas e a inclusão social, escolar. Desculpa. As habilidades acadêmicas que são exigidas das crianças vão ficando cada vez mais complexas, assim como as habilidades sociais, as atividades de vida diárias também vão se complexificando, e começa a surgir a necessidade de uma autonomia fora de casa, né? Então, como é que essa criança vai poder circular aí no ambiente do seu território de uma forma mais autônoma? Ali mais para o final da adolescência, a questão relacionada ao emprego, uma profissão, relacionamentos sociais, relacionamentos amorosos. Então, o ABA é possível, né? Em toda essa etapa do desenvolvimento, podem aparecer comportamentos que são difíceis, né? Que eles podem ser excessivos e que constituem barreiras nesse desenvolvimento. E é papel aqui do terapeuta ABA identificar essas barreiras e tentar ajudar a criança aí na sua singularidade. E é muito importante também, então, orientação e o suporte familiar para explicar exatamente o que vem acontecendo com o filho dessas famílias aí que tem alguém com TEA. Então, o que é um repertório de pré-requisito? Veio uma pergunta aqui. Se eu poderia recitar a definição do ABA? Falar novamente sobre o ABA? Eu acho que talvez no final, né, a gente fale sobre as perguntas. Aí eu posso voltar nisso depois. O que seriam aqui os repertórios de pré-requisitos? O famoso comportamento de aluno, né, que é o esperar, sentar e rastrear, né? Então, se a criança não tem essas habilidades, vai ser muito difícil ele ficar numa sala de aula, né? É muito exigido que ele sente-se, né? Ele precisa rastrear, no caso olhar para o professor, olhar para a lousa, olhar para o coleguinha, olhar para a atividade que ele está fazendo, né? Esse é um comportamento aí de uma atenção compartilhada. Ele precisa estar sentado, muitas vezes, né? Para poder ali estudar e trabalhar o conteúdo que o professor vai colocar. E é muito necessário também que ele espere, né? E sem esses comportamentos básicos, é mais provável que a criança se levante com frequência, corra pela sala, peça para sair várias vezes, né? Então, a gente tem que tentar entender como que a gente pode ajudar a criança e também, né, os professores, nesse caso, com alguns procedimentos, algumas dicas que facilitem esse comportamento de aluno ser adquirido. Esses comportamentos mais básicos, geralmente a gente ensina de uma forma muito estruturada, né? Então, dentro do ABA com autismo, a gente tem um método de ensino que a gente chama de ensino por tentativas discretas. É o famoso treino de mesinha, que às vezes vocês podem ouvir em alguns vídeos por aí. Então, o profissional aqui sentado, a criança na frente, eu peço para ela fazer alguma coisa, e aí a criança faz e eu reforço ela positivamente. E aí, pela exaustão, pela repetição, a gente vai adquirindo esses pré-requisitos. Porém,
não é interessante que a criança apresente isso somente comigo, ou somente na evolução. Esse comportamento precisa ser generalizado. Ele precisa também sentar e rastrear em casa e na escola. Então, o nosso desafio é ampliar esse repertório comportamental para outros ambientes. Contato visual é um comportamento fundamental, ele é pré-requisito para o desenvolvimento de todos os outros, né? E o conceito de pré-requisito é justamente esse, né? Então, se a criança não tem contato visual, ela dificilmente vai aprender a imitar. Se ela não imita, ela dificilmente vai aprender faz de conta. Se ela não aprende o faz de conta, ela dificilmente vai entrar em habilidades sociais mais complexas que envolvem você tentar antecipar uma emoção de uma outra pessoa, fazer uma leitura mais complexa do contexto. Então, esses comportamentos eles vão se seguindo como escadinhas, assim, né? Mas as coisas também não são tão estanques, né? Então, a criança não tem contato visual, ela não aprende a imitar. Ela vai aprender, mas de uma forma inconsistente. Talvez imite um comportamento com alguém, não imita com uma outra pessoa. Você precisa garantir muito que ela esteja te olhando para ela poder te responder. Então, é interessante a gente ir observando como esses comportamentos vão evoluindo. Segmento de instrução é um pré-requisito também fundamental. Você vai pedir para a criança fazer alguma coisa. E segmentos de instruções, eles podem ser simples e podem ser extremamente complexos, né? Eu posso aqui... Alguém está perdido aqui, eu posso orientar ele a chegar na determinada rua, e eu vou falar várias etapas, né? Você segue aqui até o final à direita, depois quando acabar essa você vai pegar a esquerda, e aí terceiro farol à direita novamente. É uma instrução de várias etapas, de vários passos, né? Mas a gente começa com algo simples, né? Uma instrução, por exemplo, sente-se, e a criança sente. Então, ela aprendeu ali um segmento de instrução de um passo. E é importante de mencionar onde que a criança está, pensando aqui num exemplo escolar, que quando eu fui estagiário, eu estagiei numa escola, e eu pude aprender muito com a sala de aula, né? Primeiro, a experiência de você já ter ali uns 19 anos, estar sentado numa quarta, quinta série novamente é algo excepcional, né? Foi muito marcante para mim, e poder ver na prática como que essas coisas acontecem, né? O aluno ali que é um pouco mais agitado, aquele que quer sentar na primeira carteira, um que faz barulho, e aí a criança ali com TEA, onde que ela fica em todo esse cenário, né? Como é que a gente pode tornar a sala de aula mais acessível para essa criança? A gente pode usar recursos visuais, pistas visuais, pode ter uma rotina ali na cadeira dela, onde ela vai ver ali que é matemática, depois vem português, e aí vai ter um intervalo. Isso pode ser por imagens ou por texto, dependendo da criança. Mas para você garantir ali que ela entenda o que você esteja falando, é legal dividir essa instrução em passos, né? Então você vai pedir para a criança pegar o livro de matemática e abrir na página 20. Uma criança com TEA, que tenha dificuldades atencionais importantes, ela vai se deparar ali com um impasse, né? Porque o que parece óbvio para nós, que o livro estaria na mochila, esse passo da instrução foi omitido. Isso pode ser o suficiente para a criança não conseguir pegar o livro e aí ter um comportamento disruptivo. Qual que seria uma instrução acessível para essa criança? Procure a sua mochila, né? Abra a sua mochila, procure o livro de matemática, pegue ele, coloque em cima da carteira e abre na página 20. Então, tentar pensar da forma como uma criança com TEA pensaria, muitas vezes nos ajuda a entender aonde que a gente não está conseguindo acessá-la. E às vezes é necessário dividir essa instrução em passos muito menores. Aprender a emparelhar é muito importante, né? Tanto por identidade como por conceitos abstratos, né? Isso aqui é um pré-requisito básico depois para o desenvolvimento da leitura e da escrita, né? A gente começa pedindo para a criança pôr no igual. É um círculo, aqui tem círculo, quadrado e triângulo, a gente dá um círculo na mão dela e coloca põe no igual. O que a gente está ensinando ali? A gente está ensinando as bases para ela entender depois que a casa-palavra significa a casa-imagem, e ela vai emparelhar também, né? Então é um comportamento que nasce de uma forma muito básica e que depois vai se complexificando. Imitação é um comportamento também fundamental, né? Que é a base aí para
o faz de conta e o brincar simbólico. Crianças que têm dificuldade de imitação dificilmente vão conseguir entrar em brincadeiras mais abstratas, né, com outros pares dela. Identificação também é um comportamento ali pré-requisito importante. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui para controlar meu tempo. O brincar, né, é um pré-requisito para muitas outras coisas, né? Através das brincadeiras a gente ensina regras, percepção do outro, limites, toda a parte de motricidade da criança. Então, é por meio de brincadeiras que a gente consegue desenvolver comportamentos muito que vão ser muito úteis depois para ela, conforme ela vai se desenvolvendo e até mesmo na vida adulta, né? Uma criança que tem dificuldade de seguir regras e que não consegue brincar, vai querer mudar a regra a seu favor, vai querer ganhar sempre, não aceita ali que o colega brinque com ela. Provavelmente ele vai ser um adolescente com dificuldades nas relações e vai se tornar um adulto também com dificuldade em seguir as regras sociais, que só vão ficando cada vez mais complexas, né? Você tem um horário de entrada e um horário de saída no seu emprego. Começa a gente ensinando que agora está comigo, depois está com você, primeiro eu jogo, depois você joga, né? Então a gente vai trabalhando essas sementes, né, desses comportamentos que vão se complexificando. O mando é um conceito comportamental para pedido, né? Então, saber pedir as coisas é muito importante. E o tato, que é um comportamento de você tatear o ambiente, de você poder reconhecer o que está à sua volta, né? Também são dois comportamentos aí pré-requisitos importantes. O mando, ele é interessante porque a criança com autismo, ela tem dificuldade de incluir o outro na sua percepção. Então, se eu tenho ali um brinquedo que está na última estante ali da sala, para a criança com autismo, é muito menos custoso para ela dar um jeito de escalar as estantes, colocar uma cadeira, se colocar em risco e pegar o brinquedo, do que simplesmente olhar para mim, olhar para o brinquedo, olhar para mim de novo e apontar. Que parece que é uma forma muito básica de fazer um pedido, né? Simplesmente apontar aquilo que você quer. Para a criança com TEA, o custo dessa relação de envolver o outro ali na sua percepção é muito maior do que ela escalar. Então, a gente precisa de outros meios de ensiná-la a pedir pelas coisas que ela quer. Para ela poder justamente, vamos supor que a criança então não consiga escalar e ela não consegue apontar. Ela vai ficar nervosa, ela vai apresentar uma estereotipia, ela pode evoluir para um autolesivo ou para um heterolesivo, né? Pode agredir alguém, pode ter um descontrole comportamental. Tudo isso por quê? Porque ela não conseguiu pedir o que ela queria, né? Então, ensinar a pedir é muito importante nos 2 primeiros anos de vida. E o ecoico, né? Então, a criança repetir aquilo que você fala, também aí é a base da linguagem, né? Tem o início da linguagem se desenvolve por ecolalia, né? Então, fala mamãe, a criança fala mamãe, fala papai, fala titia, e a criança repete, ela está aprendendo a falar por ecolalia. No desenvolvimento típico, essa ecolalia vai sumindo, né? Naturalmente, e a criança vai apresentando outras formas de linguagem. Muitas crianças com TEA param na ecolalia, né? E a gente tem uma dificuldade, então, de dar outros passos no desenvolvimento da linguagem. Mas ter um ecoico bem estabelecido é fundamental para depois poder ensinar outras formas de fala. Esses 3 últimos é o que o Skinner, né, vai chamar de operantes verbais, né? Então, são comportamentos verbais. Habilidades acadêmicas e inclusão escolar, né? Eu vou abrir todos aqui. São formas que a gente tem de tentar melhorar a acessibilidade e a inclusão dessas crianças, né? A gente pode ajudar aí esses pré-requisitos, né? Então, por que ela não está alfabetizando? Por que ela não está aprendendo matemática? Será que ela sabe identificar por classe? Ela sabe identificar por identidade? Será que ela sabe lateralidade? Ela sabe o que é em cima, embaixo, à direita, à esquerda, que é muito importante para a alfabetização. Então, numa análise mais minuciosa ali dos comportamentos pré-requisitos, a gente pode ajudar ensinando o pré-requisito na clínica e depois testando ali na sala de aula, com a parceria do professor,
funcionou, a gente conseguiu ensinar a identificação por classe, melhorou a forma de ela consegue agora agrupar números, né? O pré-requisito para fazer esses agrupamentos de números é a identificação por classe. Então, a gente vai trabalhando isso em paralelo sempre. Adaptar o material, então, às vezes, material com mais imagens, uma folha mais enxuta, né? A gente percebe muitas vezes que uma folha com muita informação, tem muitos estímulos, a criança tem ali um distúrbio sensorial, então só de ver aquela folha do livro com várias cores, imagens e palavras, ela já se desorganiza, ela não consegue nem ler o que está acontecendo. Então, talvez ali uma instrução mais enxuta para a criança, né? Tipo 3 passos, letras maiores. Adaptação de currículo é um tema bastante extenso também, né? De como pensar num currículo individualizado para cada criança. Aqui é o mundo ideal, né? A gente sabe que não funciona assim na prática, e muitas críticas que temos com esses pesquisadores, principalmente os americanos, é de que eles têm muito mais estrutura, e a cultura americana é mais objetiva, né? Então, cada um precisa ter um currículo individualizado. Aqui está o recurso, aqui está o treinamento, aqui tem um monte de professor, aqui tem um monte de psicólogo, e vamos lá, né? Estamos no Brasil, então é um sonho pensar em currículos tão individualizados assim. Mas a gente pode ter bases, né, de o que ajuda uma criança com TEA e o que ajuda essa criança com TEA especificamente. Talvez não precise adaptar o currículo inteiro dela, as partes que ela tem mais dificuldade, né? Se tiver um AT, ele pode fazer esse suporte ali junto com a criança, né? Aí a gente orienta o AT também, a gente participa de reuniões escolares, a gente conversa com a escola, conversa com os professores, é uma parceria, assim, muito próxima, né, para desenvolver o trabalho com a qualidade que a exigência da complexidade da criança com TEA nos impõe, né? A gente não pode tratar essas questões de uma forma liviana, né, e achar que dá conta de tudo. Não dá conta de tudo, a gente precisa dessas parcerias, a gente precisa estar em contato com toda essa realidade da criança para a gente conseguir ajudá-la da melhor forma. Generalização do repertório, é aquilo que eu comentei para vocês, né, então não adianta aprender somente em um lugar. Aqui alguns exemplos, eu não sei se a Amanda vai falar um pouco de AVDs, né, mas aqui é um exemplo simples de como a gente pode usar um suporte visual, né? É o que a gente chama de cadeia de respostas, né? Então, lavar as mãos é uma resposta. Abrir, molhar, lavar, enxaguar, secar, mãos limpas, é a cadeia de respostas que vão levar a esse comportamento final. Então, as etapas podem estar ali dispostas, né? Para a criança, escovar o dente. A gente pode tentar chegar nisso de várias formas. E existem vários tipos de procedimentos. Tem crianças que, por incrível que pareça, que elas respondem muito bem ao encadeamento reverso. Então, às vezes, ela não está ali conseguindo começar pelo começo da cadeia de respostas, a gente ensina o último passo e depois ensina o penúltimo. E aí vê se isso faz alguma diferença, né? A singularidade de cada criança é incrível, né? Então, não dá para a gente pensar que tem uma receita. Vamos colocar essas figurinhas nas escolas todas e as crianças vão aprender a lavar as mãos. Não, né? Quem me dera que fosse assim tão fácil. Habilidades sociais, né? Também é muito importante na inclusão escolar. Pré-requisitos, né? Sentar próximo, compartilhar a brincadeira, brincar compartilhado, brincar com regras mais complexas, iniciar e manter conversações. Criança com TEA, ela tem muita dificuldade em demonstrar interesse por você, né? Então, você pergunta para ela, e aí, fulaninho, como é que foi no final de semana? Foi legal, joguei bola. E para aí. E você? E o seu? Não é inato dele, né? Para ele, tanto faz como é que foi o seu final de semana, né? Então, ensinar que é legal perguntar para o outro também, porque é assim que se faz amigos, né? É algo que para a criança com TEA pode soar meio sem sentido. Mas daí quando ela começa a fazer isso, e aí os amigos se aproximam, ela tem uma reciprocidade emocional mais positiva dos colegas, aí ela começa a entender que demonstrar interesse para o outro pode ser legal. Mas não é algo que vai partir dela se você não mostrar, olha, pergunte você, como é que foi o seu, né? Demonstra o interesse, faça uma pergunta direcionada a algo que o outro fez, que você não tem como saber se não for através de uma pergunta. Aí as coisas vão se complexificando, né? Profissão e emprego aqui já não nos importam.
A gente também faz uma avaliação para manejar comportamentos difíceis, né? Então, comportamentos disruptivos em sala de aula, ou em casa, ou na clínica. Aqui essa parte de acolher a demanda familiar a gente já falou. Capacitar os pais para poder aplicar em casa estimulações, né? Isso é interessante. Orientação de atividades em casa. Eu corri no finalzinho, né, para não me alongar muito. A Amanda ainda vai ter uma excelente contribuição para nos colocar. Aqui tem algumas referências bibliográficas e assim eu concluo a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Nós que agradecemos. Agora a gente vai falar um pouquinho com a Amanda. Deixa eu só colocar a Amanda aqui com a gente. Tudo bem, Amanda? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tá com você agora, Vocês Amanda. Você quer que eu te apresente ou você se apresenta? Eu me apresento. Tá ok, então. Tá? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. E eu vou me apresentando, vou falando conforme for passando, tá bom? Está carregando. Aí, foi. Bom, eu sou a Amanda, eu sou terapeuta ocupacional aqui da Evolução. Eu vou me apresentar com calma mais para frente. Antes de tudo, eu gostaria de falar que eu vou abordar aqui um pouquinho da terapia ocupacional, no geral, da integração sensorial e aí do nosso trabalho aqui dentro da Evolução, com as crianças com autismo, enfim, a gente vai conversando. Eu gostaria de ressaltar que todas as imagens colocadas aqui da apresentação foram tiradas aqui na Evolução, durante os atendimentos, né, dos pequenos que a gente atende aqui. Então, vamos lá. Eu vou me apresentar aqui para vocês, essa sou eu. Eu sou terapeuta ocupacional, formada na São Camilo, em 2018, né? Eu me formei em 2018, no final, né, de 2018, e em 2019 eu já comecei a trabalhar, e o meu primeiro paciente foi uma criança, ela tinha 5 aninhos na época, com diagnóstico de autismo. E a partir daí foi surgindo tanto mais crianças, quanto mais oportunidades, né, de trabalhar nessa área, e mais buscas, né, por conhecimento, enfim. E nisso eu comecei a estudar e trabalhar na área né, estou fazendo a pós-graduação, e na parte de integração sensorial, que eu vou explicar para vocês também durante a apresentação. Aqui na Evolução, eu estou há exatos 1 ano, né? Iniciei ano passado, e a cada dia que passa eu vou evoluindo junto com as crianças, né? Vou falar sobre a terapia ocupacional. Por que eu sempre preciso, né? Sinto a necessidade de explicar o que é a nossa profissão. Infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem, muitos lugares não valorizam, alguns pais às vezes chegam para a gente, até professores também, perguntando, nossa, mas o que é terapia ocupacional? O que vocês fazem? Né? Acaba não sendo tão conhecido quanto outras profissões. Então, eu sempre prefiro dar iniciar falando um pouquinho sobre a profissão, né? Ela é, sim, uma graduação, tá? Da área da saúde, dependendo da faculdade, é de 4 a 5 anos. Por que eu falo isso? Tem gente que acha que é uma especialização, tem gente que acha que é uma pós-graduação, e não, é uma graduação, tá bom? 4 anos de estudo. A gente trabalha com a ocupação. Também deixo claro aqui que a ocupação não é só ocupar o tempo, né, de qualquer maneira. Ocupação é tudo que a gente faz, né? Da hora que a gente levanta para a hora que a gente vai dormir,
tudo que tem no nosso dia tem um significado para nós, né? Porque é a nossa vida e são ocupações. Então, comer, trabalhar, enfim, cada parte do nosso dia é uma ocupação. Nós somos bem conhecidas, né, pelas atividades de vida diária, né? Que é o terapeuta ocupacional que trabalha essa área. Então, a gente que trabalha essa parte de dificuldade de alimentação, dificuldade de tomar banho, de escovar os dentes, né? Lógico que sempre em conjunto com outros profissionais, mas essa área específica da terapia ocupacional. Parte sensorial também é a mesma coisa. Outras pessoas podem trabalhar com estimulação sensorial, o que é muito importante, né? Mas a parte de integração sensorial é apenas o terapeuta ocupacional que trabalha. E nosso foco, né, no geral, né, a gente atende adultos, crianças, idosos, no geral é a autonomia, a independência e a qualidade de vida daquela pessoa que estamos atendendo, né? Eu gosto também sempre de falar das áreas de atuação, então são as ADDs que eu comentei com vocês, as AIVDs, que são as atividades instrumentais diária. Então, quando a gente pensa assim, nossas ocupações, quais são? Aí a gente pensa, né, no escovar o dente, no ir para a escola, no trabalhar, mas, por exemplo, ir no mercado também é uma atividade que faz todo dia, mas a gente faz, né, e a gente tem os pré-requisitos para conseguir ir ao mercado, né, então a gente trabalha toda essa parte. O brincar, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, a gente trabalha aqui bastante, né, que a gente atende crianças aqui na evolução, então o brincar é o papel ocupacional mais importante para a criança, né. O lazer, importante para todas as idades, né? Participação social, que é o mais importante, a gente vive na sociedade, então a gente precisa entender como participar nessa sociedade. A educação, descanso e sono, tem muita gente que não sabe, mas claramente, né, é diferente. Se a gente não dorme direito, se a gente não descansa, a gente não consegue ter atenção, né, e a gente não consegue realizar as atividades. Então, é algo que acaba atrapalhando se não for bem trabalhado. E aqui eu coloquei mais de lado porque seria o trabalho mais da parte adulta, né? E aqui eu vou falar do nosso trabalho com as crianças. E a gestão de saúde seria um geral. Aqui dentro da evolução, vou falar um pouquinho para vocês do nosso trabalho, né? Hoje em dia, nós somos terapeutas ocupacionais. Tem eu aí na foto para vocês verem, essa é a Jéssica. Ela se formou comigo em 2018 também, da minha turma. Segue na mesma linha, ela trabalha com crianças desde que se formou também, e hoje está aqui com a gente. E o nosso foco aqui dentro, né? Explicando aos pouquinhos o trabalho que a gente faz aqui com as crianças e o que a gente pode fazer fora da evolução também, né? Então, vamos lá, ó. O principal que eu falei para vocês que eu ia comentar um pouquinho, o brincar. Eu ouço muita gente falar, tipo, muitos pais, né? Mas eu vou lá e meu filho só brinca. Poxa, sim, ele só brinca, porque é assim que o seu filho vai aprender, né? Criança, né? Os menorzinhos principalmente, mas os maiores também. É jogando, é brincando, socializando com outras crianças, né? O brincar é o mais importante. Então, a mãe fala, ele estava brincando de massinha. Sim, ele estava brincando de massinha. Tem a parte lúdica, tem a parte do brincar? Sim, mas tem um objetivo por trás disso, né? Então, ele está trabalhando a força manual, ele está trabalhando a pinça, ele está trabalhando a parte sensorial, com um objetivo, né, de acordo com a demanda. Olá. Amanda, eu acho que congelou um pouquinho a sua apresentação, a sua voz. Vamos só esperar um pouquinho. Aqui nesse atendimento, muitas pessoas não sabem também, a terapia ocupacional ela trabalha bastante com questões físicas e posturais, né? Eu trouxe aqui um exemplo de uma menininha que a gente atende aqui também. Ela tem, dá para ver aqui, né? Acho que vocês conseguem ver a setinha, né? Ela está sentada e a perninha dela está dobrada. Ela não consegue esticar. E aí a gente precisa avaliar o motivo dela não conseguir esticar essa perna. Mas o não conseguir esticar
já causa, por exemplo, ela não consegue sentar e dobrar a perna para cima para colocar um tênis. Se ela soltar a mão que ela está segurando do balanço, ela vai precisar se apoiar, né, nas costas dela, né, aqui atrás, e aí ela não vai poder usar a mão, né? Então, como é que ela vai brincar? Como é que ela vai escrever se ela está se apoiando porque ela tem, né, essa força, né? Então, a gente trabalha toda essa parte também aqui dentro, né? A parte sensorial, que é o que eu falei para vocês, a gente trabalha bastante por diversas questões que eu vou falar, mas também a seletividade alimentar, né? Tá tendo muito caso de criança que está apresentando seletividade alimentar. Aqui é um atendimento, é o primeiro contato dele com as bolinhas de gel. Olha o toque, né? Assim, ele não sentiu nojo, mas dá para ver que ele estava, né, explorando, né? Então, para a criança tocar, né, em texturas diferentes, aceitar, ela precisa, né, iniciar de alguma maneira. Aqui as AVDs, né, que eu falei um pouquinho, o Gui também falou. Nesse vídeo aqui é aquela mesma menininha que estava brincando com a alimentação. E aqui a gente trabalha a pinça, né, o sensorial com a espuma, e vai mostrar aqui ela pegando o papel, ó. Ela não tem jeitinho para pegar o papel, ela pegou com a maior força do mundo, mas ela conseguiu limpar. Ah, mas você está trabalhando o que com isso? Além do que eu já citei, a gente precisa trabalhar com as crianças de forma lúdica, né? É o brincar, é pelo brincar que eles aprendem. Então, não adianta, né, chegar aqui e forçar algo. Não, eles precisam estar engajados, né? O que a gente chama de engajamento ocupacional. Se você quer muito fazer uma coisa, você faz muito melhor. Agora, se você não quer fazer, se você está lá obrigada, se você está irritada, você não vai participar de uma forma efetiva, né? Então, a gente tenta trazer sempre o lúdico para esses atendimentos. Então, aqui ela trabalhou a pinça, o sensorial, esse limpar, além de mostrar noção corporal, noção espacial, ela aprende a secar uma louça, a se limpar no banheiro, por exemplo, né? Então, a gente não precisa sempre treinar a própria atividade, principalmente para a criança, né? Então, eu não vou ficar fazendo a criança escovar o dente aqui dentro, né? Eu preciso trabalhar as etapas, né? Entender as etapas até o processo, né, de escovar o dente. E aí a gente trabalha isso. A parte escolar, né? A gente falou, né, dessa junção da escola com a clínica, muito importante. Essa parceria é de extrema importância. Eu vou colocar aqui o videozinho para vocês verem. Essa criança, ela está aprendendo a escrever e para ter o interesse, né, na atividade da escrita, a gente traz outros recursos. Então, esse é um livrinho que eu não sei se todos conhecem, mas eu indico muito para criança que não tem interesse por livros. Ele usa água, então, assim, o máximo que vai acontecer, caso, né, esteja em casa e aí não usa tinta porque não quer sujar, então é água, qualquer coisa é só secar, e ele vem todo branquinho, e aí conforme você vai passando o pincel com a água, ele vai colorindo, né? Então a criança fica, nossa, que legal, parece mágica, até a gente gosta, né? Eu adoro esse livrinho. Então, é uma forma de trazer a criança para uma atividade. Aqui ela está trabalhando a pinça, está trabalhando a força. No caso, a caneta, né, o pincel, ele é mais grosso, então a criança consegue segurar de uma forma, né, bem legal. E aí eu vou falar do trabalho da TO, né, porque além de dentro da clínica, a gente pode trabalhar com a escola. Então, por exemplo, a gente pode adaptar materiais, que seria, acho que algumas pessoas já viram, eu não estou com o meu aqui. Aquele adaptador, né, de escrita para a criança segurar a pinça. A gente pode adaptar o ambiente, ou então observar como que é melhor para a criança. Será que é melhor ela ficar na frente? Será que é melhor ela ficar atrás? Né, de acordo com a avaliação da criança aqui dentro, com a conversa com os professores em sala, para entender. E os equipamentos também, né? Eu já fiz um atendimento, né, na escola, e o menino, ele estava muito mais alto para a carteira. E aí a gente teve que adaptar toda aquela parte, né? Então, para ele ficar reto, para ele ter a postura. É o que eu falei para vocês, a postura ela é muito importante. Às vezes, a criança ela não consegue estar numa atividade porque a postura não está adequada. Então, isso a gente observa também. O que acontece bastante com algumas crianças é derrubar muito material, né? Da mesa, né? Ai, derruba, aí vai pegar, derruba outra coisa, aí já dispersa todo mundo. E aí, o que a gente faz? A gente põe uma mesa maior para aquela criança, a gente coloca uma ventosa
né, nos materiais. Então, esse menininho, ele derrubava muitas coisas também. Então, a gente colocou uma ventosa no estojo dele, então a ventosa colava na mesa, então era mais difícil dele derrubar, né? A garrafinha de água dele também, a gente colocou a ventosa. Então, tudo isso deu um suporte para ele estar, né, na aula sem tantas distrações, né? São algumas adaptações que a gente pode fazer, em conjunto com a coordenação, com a escola, enfim, com os professores. Aqui dentro da clínica, a gente trabalha também treino de atenção e sustentação, coordenação, força, o uso bimanual. Algumas pessoas também não conhecem, eu falo bastante aqui, né? Então, para escrever, a gente segura, né, a folha e escreve com a outra mão, né? Até não só na escola, por exemplo, para amarrar os sapatos, você tem que usar as duas mãos de forma diferente, cada uma fazendo uma coisa. Então, se você não consegue usar as duas mãos, aquela criança que tenta apagar e aí a folha boa. Então, ela tem que ter essa noção de que uma mão faz a força aqui parada e a outra, né, escreve ou apaga, enfim. Isso a gente ensina para eles aqui e vai trabalhando, né? Interação social, né? A gente trabalha bem, aqui na Evolução tem os grupinhos, né? Isso é super importante para a escola. E autorregulação. Por que a autorregulação? Eu vou falar sobre a parte sensorial, mas eu acredito que hoje em dia esteja sendo bem mais falado, né? Muita criança está apresentando transtorno, né, do processamento sensorial, e muita criança não consegue estar lá na sala, né? Algo atrapalha, depende da alteração sensorial que a criança tem. Então, eu acho que todo mundo já deve ter visto criança que sempre, do nada, levanta e corre, por exemplo, pela sala. Aí nesse corre, aí a outra criança quer imitar, quer correr, aí dispersa a sala inteira, atrapalha a aula. Então, o que a gente pode utilizar para essa criança se autorregular lá sozinha, né, ou com a ajuda de um professor, mas o objetivo é que ela consiga fazer isso de forma independente. Então, eu estou aqui apresentando para vocês e eu preciso levantar para correr, mas eu não posso sair daqui. Então, o que eu faço? Eu estou até aqui com os meus. Então, esse fidget toy, posso ficar aqui do ladinho, apertando para me acalmar, né? Ou então na aula a criança para, pede, né? Vem, aperta aqui e retorna. Muitas crianças fazem isso aqui, né? A gente tem umas crianças que a gente deixa sentadinha, aí depois você vê que ela dispersa, ela vai, faz alguma coisa e volta, retorna sozinha. Então algumas já aprenderam isso, tipo, não conseguem nomear, né? Falar, tipo, eu preciso de um tempo e eu vou lá e já volto. Mas ela levanta, faz algo, às vezes corre, às vezes aperta uma bola e volta. Então, a gente pode adaptar de uma forma que não seja correr, né? Acaba atrapalhando outras crianças ou até ela mesma, né? Porque o correr, ele te deixa mais agitado, então não necessariamente vai te acalmar. Além desse trabalho com as crianças, a gente gosta muito, né? É super importante, não só gostamos, como super importante, o trabalho com as orientações de pais. Né? O Gui e a Valéria falaram um pouquinho, né, sobre a questão do ABA, né? Aquele tanto de horas, né, que a criança precisa fazer, mas isso é em conjunto com a escola, em conjunto com os pais, né, dentro de casa. Então, a gente procura sempre orientar os pais, né, estímulos para fazer em casa, né, para tentar alcançar todas as crianças. Porque, às vezes, aqui dentro a gente fica um pouquinho menos com as crianças, mas lá eles estão 24 horas com as crianças, eles estão mais horas, né? Então, a gente tenta alcançar todas as crianças. E também a parte da generalização, né? Então, o que a criança aprende aqui na terapia não pode só aqui na terapia. Ela tem que ser feita na escola, ela tem que ser feita, né, em casa. Então, não adianta só interagir aqui, mas aí no social real lá fora ela não consegue, né? E a gente tenta, né? Eu falo que eu sou muito novinha, né? Eu não sei se eu aparento para vocês, mas eu sou novinha, 23 anos, mas não é porque eu tenho 23 anos que o mundo é fácil, o mundo vai evoluindo e a gente tem que evoluir junto, né? Então, esses dias, por exemplo, a gente criou um formulário online, que é para alcançar as pessoas que estão ficando em casa, por conta da pandemia, ou então não estão conseguindo vir, né, aqui para a Evolução. Então, a gente, para não deixar essas crianças, né, porque a gente sabe que o não fazer, né, o não ter os estímulos, acaba parando o tratamento, enfim. Então, a gente tenta né? E inclusive a gente tem, tanto eu quanto a Jéssica, né, nós temos juntas um Instagram, né? A gente não só usa para divulgar a terapia ocupacional, né, para que as pessoas conheçam a importância, né, da nossa profissão, mas também para tentar deixar de forma clara para os pais, né, de forma mais objetiva, algumas questões, né? Eu falo muito assim para os pais: vocês são protagonistas da história de vocês e do filho de vocês.
né? Principalmente os pequenos. Então, um pai que não tem conhecimento, ele não vai perguntar, ele não vai engajar no tratamento, ele não vai saber o que está acontecendo. Então, a gente procura passar esse conhecimento, né, o que for possível para os pais, e nem sempre dá para parar aqui e conversar, porque às vezes acaba demorando também. Então, é uma forma de colocar para os pais, né, para eles entenderem, para eles questionarem os médicos, questionarem a gente fala, nossa, estamos aqui à disposição de vocês. Ah, tô com dúvida, pergunta, o tratamento é do seu filho, você faz parte disso, né? Eu não posso tratar só a criança, eu preciso tratar o vínculo que ela tem, a família, né? A rede de apoio daquela criança. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais também, esse é o Instagram, SC Terapia Ocupacional, a gente vai falar bastante de TO lá, né? E podemos até mais para frente ir explicando um pouquinho mais sobre essa parte escolar, enfim. Aos pouquinhos a gente vai tentando orientar. Agora sim, vou falar sobre a integração sensorial. Eu falei também da última vez. Vou ressaltar alguns pontos aqui e vou explicando o porquê que eu estou trazendo isso para vocês. Né? A integração sensorial, ela é apenas do terapeuta ocupacional, né? Ele é o profissional capacitado. Por que eu falo isso para vocês? Eu já estive em clínicas e conheço profissionais que não são terapeutas ocupacionais e que falavam que faziam integração sensorial. E, mas por que não pode? Para você fazer a integração sensorial, estou fazendo integração, seu filho está fazendo integração sensorial. O profissional, além de ser um terapeuta ocupacional, ele tem que ter a certificação internacional em integração sensorial de AIRES, né? E se ele não tem, ele pode acabar atrapalhando o tratamento da criança. Parece que é só brincar, parece que é só balançar, mas é muito complexo. No fundo, é muito complexo. Então, assim, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, né? E é por isso que eu falo, os pais precisam saber, né? Porque é um terapeuta ocupacional, porque às vezes acha que está fazendo integração sensorial, porque leu na internet que é bom, leu lá ou ficou sabendo que faz, né? É muito bom, realmente, a integração sensorial tem muitos resultados bons, né? Está sim bastante falado, mas se não está sendo feito por um terapeuta ocupacional com certificação, ele não está fazendo integração sensorial. Então, os pais precisam saber, né? É uma questão de ética, né? Mas, né, porém, existem cursos básicos que outros profissionais, os pais e professores, o pessoal da escola pode fazer. Porque não adianta ficar só para o terapeuta ocupacional, a parte sensorial. Vocês precisam entender o nosso trabalho, entender o que a gente faz e estimular, né, na escola, em casa. Então, existem cursos básicos que todos podem fazer para entender um pouquinho dessa área, certo? Aqui, essa é a nossa sala de integração sensorial aqui. Além da certificação, existe a medida de fidelidade, né? Muitas pessoas também não sabem. Não adianta só pendurar um balanço lá e falar que é uma sala de integração sensorial, né? Ela precisa de medidas específicas, de equipamentos específicos para se tornar uma sala de integração sensorial. Então, essa que temos aqui é uma sala de integração sensorial. Ela segue todas as medidas da fidelidade, certo? Vou falar da integração sensorial, né? É um processo neurológico inconsciente, então a gente está aqui recebendo estímulos o dia inteiro e não necessariamente a gente precisa parar para falar, nossa, aquele estímulo, né? Como é que eu vou responder a esse estímulo? Então, eu estou aqui conversando com vocês e está tendo uma obra aqui do lado, né? Eu consigo focar em vocês e eu só ouço a obra quando eu paro para pensar nesse barulho, né? Mas tá aqui, eu tô ouvindo esse barulho, mas a minha atenção tá aqui no computador, aqui em vocês. Ela serve para quê? Organizar e interpretar essas informações que são recebidas pelos sentidos, né? Eu sempre dou o exemplo da panela quente, né? Então, você recebeu o estímulo da panela quente, né? O estímulo tátil. O que você faz com isso, né? Você interpreta, é um estímulo quente que está me machucando. E o que você faz? Você tem que tirar sua mão para não se machucar. Essa é uma organização, né, de um estímulo recebido, né? Tem gente que não sente e aí queima a mão, machuca, então tá faltando algo ali. E é para isso que a gente trabalha a parte sensorial, né? Para o mundo fazer sentido e para a gente agir sobre ele. Então, é o que eu falei, a panela tá quente, né? Eu não vou tocar na panela quente, eu preciso saber que, né, já passei por isso uma vez, então agora eu já sei que eu vou me queimar. Então, eu vou pegar um pano, então eu vou esperar esfriar, né? Então, é um processo que, conforme você for recebendo esse estímulo, você se acostuma,
né? Que é o que eu falei da obra. A gente ouve barulhos o dia inteiro. E se a gente for prestar atenção em cada um deles, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, a gente se acostuma, né? A gente vai se acostumando com esses estímulos. Esse aqui é um videozinho, né, de um menininho que a gente atendeu aqui na nossa sala. Só para vocês conhecerem um pouquinho, é um dos estímulos que a gente faz aqui, né? Eu não vou conseguir explicar como é que funciona cada estímulo, porque a gente não tem muito tempo. Sempre que eu falo da parte sensorial, todo mundo, né, pensa nos 5 sentidos, né, mais básicos, mais conhecidos, que são esses aí. Sim, são muito importantes, né, fazem parte, né, paladar, né, acaba causando seletividade alimentar, enfim. Quem tem quem conhece crianças com transtorno de processamento sensorial sabe, né, algumas têm na parte de visão, algumas na de audição, e os que geralmente o pessoal não conhece tanto é o vestibular e o proprioceptivo, né? O vestibular é a parte de equilíbrio, movimento do corpo, e o proprioceptivo é o uso dos músculos, né, do corpo nas atividades, né? Então, por exemplo, para você pegar um copo, você precisa entender a força que você vai usar, né? Essa garrafa aqui, por exemplo, ela é de plástico e ela tá cheia de água. Então, eu preciso entender que para isso eu preciso de um pouquinho mais de força. Vou aproveitar para beber uma água. Agora, para fechar, eu já não preciso mais de tanta força, né? Se ela tivesse mais vazia, eu ia usar menos força, né? Tem criança que pega, sabe, copo de plástico, que pega e amassa e derruba tudo, porque ela não tem essa noção, né, proprioceptiva, de tipo, a força que eu preciso usar para fazer isso, né? Aqui tem um videozinho de uma criança também aqui na sala, né? Então ele está trabalhando força, ele está trabalhando o vestibular, que é o equilíbrio, né? O movimento do corpo. Tem criança que tem medo de subir escada, tem medo de elevador, porque é isso, a hora que ela recebe estímulo, ela não consegue se organizar, então ela acha que ela vai cair, ou ela fica enjoada, né? Tem criança que em carro fica super irritada. Eu acho que eu até coloquei aqui alguns comportamentos de base sensorial. Então tem criança que dentro do carro fica enjoada, ou fica meio, né, perdida. Acho que algumas pessoas já sentiram, sabe, aquele enjoo que você sente dentro do carro, quando você tá lendo, enfim. As crianças sentem, às vezes não conseguem nomear, não conseguem entender e acaba afetando o comportamento. Então a criança fica irritada, ela quer bater, ela quer descer, enfim. Muitos comportamentos acabam sendo de base sensorial. Então é por isso que a gente tem que trabalhar a parte sensorial e por isso que é tão importante, né? Porque afeta outras áreas, né? Então afeta o comportamento, como eu falei, e por exemplo, uma alteração sensorial no paladar atrapalha a alimentação, né? E assim por diante. Então, às vezes, não adianta você trabalhar só o comportamento da criança sem saber se tem uma base sensorial, se tem questão sensorial por trás disso. Por isso que é tão importante. E aqui eu vou explicar só um pouquinho como que é. Eu gosto bastante de dar esse exemplo, né? Então, como é que funciona as etapas do processamento sensorial. Então, a gente primeiro tem um registro, né, sensorial, que é sentir o estímulo. Então, por exemplo, eu estou lá no ponto de ônibus, eu sinto alguém tocar meu ombro. Essa é a sensação, registrei, né? E aí vem a orientação. Então, eu estava lá no celular, né, sei lá, no Instagram, estava de olho para ver se o ônibus estava vindo e se era o certo, mas aí alguém me tocou, aí eu já volto para cá, né, para entender o que é. Eu preciso voltar a minha atenção para esse local que eu recebi esse estímulo, né, que foi um estímulo tátil, no caso, né? E aí eu interpreto, tá, foi um toque, né, foi uma sensação leve aqui, foi um toque, então eu vou, né, entendi que foi um toque. Agora, por exemplo, se você tá meia-noite no ponto de ônibus, no mesmo contexto, se alguém toca no seu ombro, já não vai ser beleza, foi um toque, você já vai se assustar, já é algo de ameaça, já vai aumentar o seu alerta, né, você vai falar, opa, quem será que tá aqui? Não tinha visto ninguém na rua. Então, depende, né, da forma ou até do ambiente, né, de outros estímulos, você vai interpretar de uma maneira diferente. E aí, você vai organizar uma resposta. Né? Então, você vai decidir o que você vai fazer com aquele estímulo que você recebeu. E aí, você vai executar. Então, eu decidi que eu vou olhar para que, né? Eu quero ver o que vai acontecer aqui. Aí, eu olho, é minha mãe, é meu amigo, sei lá. Aí, eu vou lá, oi, beleza. Aí, você respondeu, né? Então, tem todas essas etapas. E aí, depende, a gente precisa avaliar as crianças para saber qual etapa ela não está conseguindo. Né? Tem criança que não sente, você fica lá cutucando, você fala, ei, você não vai olhar para mim?
né? Então ela nem sente, nem registra, quem dirá fazer o resto, né? Tem criança que a atenção tá lá, tá no lugar, tá aqui na atividade, e você tá aqui e ela nem prestou atenção, ela até tá sentindo, mas ela não, né? A atenção dela tá em outra coisa. Tem criança que não consegue interpretar, então aquela criança que você toca, ela já faz assim, então, calma, foi um toque leve, por que ela se assustou? Né? É uma alteração no processamento. Aqui é um atendimento que a gente fez, né? Então, você percebe toda a etapa. Ele pôs a mão, aí ele sentiu, aí eu trouxe a outra mão, e aí ele começou, né? Ele executou uma resposta, né? Então, é legal, é gostoso. Então, eu vou passar a mão, vou brincar, né? No caso, ele não tem nenhuma alteração, assim, tátil, né? Ele não tem problema com texturas, né? Mas a gente apresentou para ele para ver como é que ele iria, e ele gostou, né? Mas aí a gente precisa estimular nesse caso, né? Prontinho, terminei aqui. É isso, eu vou, né, depois, qualquer dúvida que se vocês tiverem durante, né, vocês podem me perguntar, eu respondo. Se alguém for lá seguir o Instagram, tem meu contato, também estamos à disposição para responder. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela atenção, espero que tenham gostado aí da explicação. Obrigada, Amanda, nós que agradecemos. Eu vou colocar o Guilherme aqui também, agora, que a gente vai fazer algumas perguntas rapidinho, tá bom? A Valéria está aqui ainda? Tá, eu vou colocar a Valéria aqui também, tá? Deixa eu só ver se eu consigo aqui. A primeira pergunta é essa aqui, ó. Consegue ler, Guilherme? Sim. Uma vez que vivemos dentro de um contexto plural e há diversas formas de se relacionar e tempos de aprender, quando os pré-requisitos, traços de comportamento de fato devem ser investigados? A gente sempre tem um conceito em saúde que qualquer comportamento ou qualquer sintoma, ele precisa causar um prejuízo significativo na vida da criança, né? Então, se um determinado comportamento não está permitindo com que a criança aprenda, com que ela consiga brincar ou com que ela consiga se relacionar, aí sim a gente precisa entender o porquê que ela não desenvolveu essa habilidade, uma vez que, por exemplo, todos os colegas da sala têm essa habilidade e ela não. Então, não basta só o descompasso, precisa ter também esse sofrimento, a criança e dos pares e da família também, né? Então, precisa ter um prejuízo significativo para ela ser encaminhada para um serviço de saúde, e aí a gente faz a avaliação, e uma vez que eu estou avaliando, eu vou avaliar todos os pré-requisitos, né, para eu poder entender o que está acontecendo com a criança. Então, aqui o que é necessário é a gente avaliar as características da criança e não o laudo em si. Exato. Né? Porque essas características vão que, na verdade, vão conduzir a qual tipo de acompanhamento ou qual tipo de tratamento que essa criança precisa. Sim, exatamente. Vamos supor que numa sala com menos crianças, né, com uma atenção mais individualizada, talvez um sintoma de TEA nesse ambiente não gerasse nenhum prejuízo, e essa criança nunca fosse ser encaminhada para um psicólogo. Mas essa criança, numa sala com 35, 40, muitos estímulos, som, distúrbio sensorial acontecendo ao mesmo tempo, aí sim gerou um prejuízo, aí ela vai ser encaminhada. Então, depende muito do contexto que ela está. Ok. A próxima pergunta vai para a Amanda. Deixa eu ver se eu consigo colocar aí. Amanda, ó. Eu acho que é referente à postura, né? Quando você falou... Tá, tô vendo. Como poder... da criança. Isso. Então, é que depende muito da postura que a criança fica, né? Geralmente a gente costuma orientar de acordo com a postura que a criança costuma ficar. Quando a criança senta no chão, tem muitas que gostam de sentar em W, né? Eu não sei se vocês conhecem essa posição, mas é a que fica com as pernas, né? Uma para cá, e aí você fica no meio e a outra perna, né, na lateral. Até no vídeo da menininha brincando com a espuma, ela tá nessa posição. Mas aí a gente depois explica o porquê que ela estava nessa posição. Mas muitas crianças ficam. Então, é estimular o sentar com a perna cruzada, né? Então, se a criança não consegue, ela cruza a perna, mas aí a coluna faz isso aqui, ela se joga para trás, às vezes colocar um apoio para essa criança, né, na coluna, porque aí apoiando a coluna, ela não consegue se jogar para trás e consegue utilizar as mãos.
ao invés de ficar, né, segurando para se equilibrar. Ou as pernas abertas, é que depende da idade da criança. Tem criança que até os 5 anos fica com a perninha aberta, mesma coisa, às vezes se joga para trás e precisa segurar. Então, não, então vamos colocar um apoio para que ela consiga utilizar as 2 mãos, né? Porque assim, o fortalecimento ele acontece durante as brincadeiras, então tem que ser estimulado em casa, tem que ser estimulado na escola. Então, colocou o apoio para a criança, viu que ela está brincando, tenta tirar um quinho, porque se ela ficar só no apoio também não vai fortalecer. Então, dá esse apoio para ela vir para frente e trazer as mãos, às vezes até senta atrás, estimula a criança a ir para frente, né, sentadinho com a perna cruzada ou com as pernas abertas, e aí vai trabalhando, né, toda vez que ela sentar lá no chão, trabalhar essa postura, não deixar ficar em W, não deixar ficar deitada, não deixar ficar torta. Acontece durante as brincadeiras? Acontece, mas a gente precisa entender quando que é na brincadeira e quando que já é algo que a criança não consegue sair daquela posição, né? Então, avaliando, né, cada criança para poder falar, mas basicamente essas são as posições que elas ficam e que a gente consegue estimular na hora de sentar no chão. Nós queremos agradecer. Nós temos muitas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo não vai dar para responder, tá? Mas a gente vai responder depois para as pessoas que nós conseguimos buscar aqui os nomes e também, né, pela lista de presença. Agradecer, assim, a participação de vocês novamente, esse apoio e essa interação. As pessoas gostaram muito, elogiaram muito vocês aqui, né, nessa apresentação. Assim, estabelecer essa parceria e o contato de vocês depois, deixar para as pessoas também terem contato, né? E aí eu passo para a Eliane agora para finalizar e agradeço novamente a participação de todos. Eu reforço o agradecimento da Patrícia, para a Valéria, o Guilherme e a Amanda, foi excelente. Acho que ficou com gostinho de quero mais. Nós aprendemos muito hoje, né? Acho que essa troca foi muito rica. E quero marcar lá para a gente fazer aqueles matriciamentos, vamos nos organizar para isso. Mas, de antemão, realmente agradeço em nome da equipe do Cefai e tenho certeza também que aqui os coordenadores, diretores, quem está participando desta live também gostou muito pelos comentários que a gente está vendo aqui no chat. Eu também agradeço às equipes gestoras que estão assistindo neste momento e quem assistirá depois, em outros momentos, aí na sua organização da GEIF, né? Também agradeço a diretora de PED, a nossa diretora regional, e que sempre tem nos apoiado também nas nossas ações. Em especial aí também a Secretaria da Pessoa com Deficiência, representada aí pelo Wallace e também pela Laura, que fizeram a interpretação para nós nesse dia. Tá? Então, vocês nos despertaram. Eu estava lendo uma frase de Paulo Freire que diz assim: sem a curiosidade que me move, que me inquieta e que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então, hoje vocês nos despertaram muita curiosidade. Então, vamos buscar para a gente aprender mais e poder compartilhar. Então, obrigada, viu? Perfeito. Queria agradecer também e enfatizar a importância dessa parceria. Né? Acredito que o resultado da escola, família e clínica é um belo resultado. Eu agradeço a iniciativa. E agora, para finalizar, nós queremos deixar também o convite para vocês amanhã da nossa próxima live. Sim, Lícia, está com o nome fácil sim. dela? De amanhã? Seu áudio está fechado ali, eu acho. Deixa eu olhar a cola aqui para ver se dá certo. Então, nós estamos convidando todos vocês. Durante a semana inteira, nós vamos ter apresentações, né? E sempre com essas temáticas da pessoa com deficiência e a importância dessa parceria para que chegue no aluno na escola, né? Para que todas essas ações cheguem realmente para quem precisa, que são os alunos. Agora também eu queria colocar aqui os meus colegas que me ajudaram aqui nos bastidores. Vou colocar aqui o Rubens. Eu acho que eu não consigo colocar todo mundo junto. Espera só um pouquinho. Primeiramente, deixa eu agradecer o Wallace. Obrigadão, viu, Wallace, por tudo, por ter colaborado com a gente.
A Laura também, que já saiu, precisou ter um compromisso. E nós contamos aí com a parceria de vocês aí novamente, tá? Ô, Paty, olha, posso falar de amanhã, que é no mesmo horário, será possibilidades e desafios para a construção de uma cultura educacional inclusiva. Então, amanhã nós teremos aqui a Claudete, coordenadora, a Sandra Batistão e a Viviane também, que é uma coordenadora da nossa rede. Será muito bom esse diálogo. Então, nós finalizamos aqui agradecendo o pessoal da Evolução. Muito obrigada pela parceria. Até breve. Eu vou tirando alguns para colocar outros para apresentar a nossa equipe aqui dos bastidores. Tá. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigada. Valeu. Rubens. Luana, consegue? Então, a nossa turma dos bastidores que estão aqui, também tem a nossa turma dos bastidores que estão também respondendo as perguntas do chat. Tá bom? Então, agradecemos. Deixou um recadinho aqui para a gente, pedindo para avisar que o ano que vem terá curso de capacitação lá pelo Instituto Evolução. Ela saiu um pouquinho antes e aí eu vou deixando a mensagem. Tá ok, então. Agradecemos a todos e finalizamos a nossa live e até amanhã. Muito obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada a todos os participantes. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Amanhã tem mais.